Boa noite aí a todos os vigilantes que estão nos assistindo. Pessoal, aqui hoje, no nosso quadro Conhecendo a CCT, vamos trazer aqui uma cláusula referente à homologação da rescisão do contrato de quem tinha mais de um ano na empresa. Gente, antes tinha essa obrigação na lei, A empresa tinha que vir aqui no sindicato fazer a rescisão ou ir no Ministério do Trabalho de quem tinha mais de um ano de contrato de trabalho. Com a reforma trabalhista, isso acabou. Só que o sindicato aqui, como eu já disse em outras oportunidades, brigou por isso, lutou na negociação e conseguiu manter a rescisão dos trabalhadores com mais de um ano de casa aqui no sindicato. E por que isso é importante, gente? Porque é aqui, na hora de fazer a rescisão, na hora de fazer a homologação, que nós vamos poder conferir se você está recebendo a sua rescisão de forma correta, Se estão te pagando ali os valores que são devidos, se o seu fundo de garantia está certinho, se está tudo dentro do prazo, se está te entregando o PPP correto, se está te entregando a carta de apresentação de forma correta, Porque às vezes vai fazendo na empresa, a empresa vai fazer de qualquer jeito, você vai ficar prejudicado aí com relação a esses pagamentos aí que você tem para receber. Então, gente, é muito importante fazer a rescisão aqui no sindicato. Não são raras as oportunidades em que a gente pega uma rescisão aqui que a empresa está deixando de pagar para o trabalhador vários valores ali que ele tinha direito. Ou então que ela está procedendo um desconto na rescisão dele de valor que não é devido. Nós tivemos aí uma ação recente que a empresa estava descontando da rescisão do trabalhador quase R$8.000 de plano de saúde. Conseguimos ajuizar uma ação, ganhamos o processo, a empresa vai ter que devolver esse valor que descontou do trabalhador. Então, gente, tem que ficar atento com isso, fazer valer o seu direito. Você que é do interior, que não está aqui em Belo Horizonte, tem que exigir também a sua rescisão aqui no sindicato. No seu caso, quando você vai ter que se deslocar para cá, a convenção obriga a empresa a pagar o seu deslocamento aqui para BH. Embora você tenha que esse desgaste, sair da sua cidade, vir até aqui para poder fazer a rescisão, eu acho que é importante porque vai ser um dia aí que você vai gastar para poder fazer isso, você não vai ter custo nenhum para poder vir aqui, e aqui você vai ter essa assistência do sindicato que vai poder esmiuçar a sua rescisão ali e ver se está pagando seu adicional noturno certinho, se está pagando seu adicional de periculosidade em todas as verbas, se a sua média de horas extras está sendo contabilizada ali para pagar a sua rescisão. Isso tudo é muito importante, gente, porque lá no final vai dar um valor considerável. E você estando aqui, o advogado já vai poder te orientar se você pode ajuizar uma ação, como que você vai fazer, esse tipo de coisa. Então, gente, não deixe de vir aqui ao sindicato fazer sua rescisão. Não aceite rescisão contratual por WhatsApp. Isso é uma aberração, gente. Isso não existe. Você pode até receber ali no WhatsApp o aviso prévio comunicando que você vai ter que vir aqui, ok, mas exija o comparecimento aqui à sede do sindicato para poder fazer a sua rescisão de forma segura. Viu? Não cai em lorota de patrão, nem do tomador de serviços, não. Exija aí o cumprimento do seu direito, faça valer aqui o que está na convenção, que é a duras penas que a gente consegue manter na convenção, essa obrigatoriedade das empresas fazerem a rescisão aqui. Tem empresa que a gente teve que ajuizar a ação para obrigar a vir cumprir a cláusula convencional. Então, não vamos deixar isso esfriar, não vamos deixar as empresas obrigarem vocês a fazer rescisão fora do sindicato, não. Tá ok? Pessoal, hoje nós vamos falar aqui de cláusula referente à hora extra e adicional noturno. Primeiro ponto, hora extra. Todo mundo aí já sabe que a hora extra, quando você faz ela para o seu empregador, você tem direito a receber ela com um valor acima do valor da hora normal. A lei prevê que a hora extra deve ser remunerada com um adicional de 50%. Mas, aqui a nossa convenção coletiva dos vigilantes, ela traz um plus, Ela aqui prevê que a hora extra tem que ser paga com um adicional de 60%. Então, a convenção traz esse benefício para o trabalhador de receber um adicional de hora extra superior ao que está previsto na lei. Por isso que a gente insiste na defesa da convenção coletiva. No mesmo sentido, gente, com relação ao adicional noturno, a legislação também prevê ali que quem trabalha à noite, por ser um trabalho mais penoso, mais difícil,
mais desgastante para a saúde do trabalhador, tem que ser remunerado com um valor superior. E aí a lei prevê que quem trabalha à noite, o valor da hora dele normal ali tem que ser paga com um adicional de 20%. Na convenção coletiva dos vigilantes, esse valor ele dobra, né? Aqui na nossa convenção o valor é de 40%. Então o vigilante que trabalha à noite, né, tem direito a receber a hora com um adicional de 40%, que é o dobro do que está na lei. Então, pessoal, a convenção coletiva ela traz aqui essa série de benefícios que tem que ser defendido pelo trabalhador ano após ano. Então, temos que ficar atento, você precisa conferir lá o seu contra-cheque. São diversos os casos que a gente tem que ajuizar a ação na justiça para discutir essa questão do adicional noturno, porque tem empresa que gosta de dar o calote no trabalhador e paga o adicional noturno e as horas extras de forma incorreta. Então fique atento ao seu contra-cheque, confira o contra-cheque. Se tiver qualquer dúvida, pode procurar o departamento jurídico do sindicato aqui, de 8 a meio-dia, que nós vamos estar à disposição para esclarecer qualquer coisa. Vamos trazer para vocês algumas informações sobre a cláusula 13ª, que trata do adicional de periculosidade. Pessoal, sim, eu acho que todo vigilante já sabe que para a função vocês recebem um adicional de periculosidade no importe de 30%, né, sobre o seu salário base, mas eu acho importante a gente trazer para vocês informações com relação no que esse valor vai repercutir, né? Se você for fazer uma hora extra, né, com relação às suas férias, 13º. Então, gente, é o seguinte, o adicional de periculosidade, ele tem que repercutir em todas as suas parcelas. Então, você vai receber ali mensalmente o seu salário base, acrescido de 30%, que é o adicional de periculosidade, e na hora que você for gozar férias, o que vai acontecer? O cálculo das suas férias vai ter que ser com base no seu salário mais a periculosidade. Da mesma forma, o 13º salário vai ser pago o 13º com o adicional de periculosidade. Hora extra. Quando você fizer hora extra, o cálculo da hora extra vai ser a sua hora com o adicional de periculosidade. Assim por diante. Adicional noturno, a hora noturna também tem o adicional de periculosidade. No fundo de garantia também tem que recolher sobre o valor com o adicional de periculosidade. Com relação ao intervalo intrajornada, gera muita discussão se o trabalhador que não goza integralmente do intervalo, se ele vai receber aquela hora ali com o adicional de periculosidade, também vai receber. Então, assim, o adicional de periculosidade ele vai ter que repercutir em todas as parcelas salariais que você tem para receber da empresa. Mas e aí, só quem está no setor que vai receber adicional de periculosidade? Quem está na base também recebe? Gente, quem está na base da empresa, trabalhando na reserva, também tem que receber o adicional de periculosidade. Então, assim, o adicional ele vai ser para todos os vigilantes de forma irrestrita. Não vai ter diferenciação entre quem está na base e quem está no setor. E, como eu disse, vai ter que repercutir em todas as parcelas que você tem aí para receber no final do mês. Então, gente, fique atento. Quando você receber o seu contra-cheque, confira ali, veja se você está recebendo a periculosidade em todas as suas parcelas, porque se você não receber, você tem que questionar isso, né? Ainda que seja judicialmente, para poder não ficar prejudicado, né? Algumas empresas, a gente sabe, têm tentado lesar o trabalhador, deixando de pagar as repercussões aí nos reflexos da periculosidade em algumas parcelas, e aí o trabalhador tem que ficar atento, tem que vir aqui ao sindicato, fazer uma denúncia para que a gente possa, né, conhecendo esse problema, tentar sanar isso para vocês, ou então, se não for possível aqui, você ingressar com uma ação judicial, ou quando você encerrar o contrato com a empresa, ou até mesmo trabalhando, para poder não sair no prejuízo nessa aí. Vamos tratar aqui do ticket refeição. Pessoal, é o seguinte, a cláusula do ticket refeição não teve nenhuma alteração do ano passado para esse ano, mas como a gente sabe que nossa audiência é rotativa e também tem novos trabalhadores chegando aí para a categoria, é importante a gente expor aqui sobre como funciona o ticket dos vigilantes. Gente, o ticket dos trabalhadores da vigilância,
ele é pago sempre por dia efetivamente trabalhado, ou seja, se o vigilante não foi trabalhar porque ele faltou, ou se ele ficou doente, apresentou um atestado médico e também não foi trabalhar, esse dia ele não vai ter direito ao ticket refeição. O ticket é apenas para quem, efetivamente trabalhou naquele dia. Outro ponto que retira, entre aspas, o direito do vigilante ao ticket é para o caso que o vigilante faça a sua refeição no setor onde ele trabalha. Vamos supor, você trabalha ali na Fiat Automóveis e a Fiat disponibiliza para você a mesma alimentação que ela disponibiliza para os empregados diretos dela. Então, se você almoça lá no setor, almoça no refeitório do setor com a alimentação fornecida por ele, porque tem muita gente que almoça lá no refeitório, mas tem que levar a própria marmita. Não é nesse caso. Você comer a comida que é fornecida pelo tomador de serviço. Nesse caso, você também não vai receber o ticket, porque o ticket é basicamente para você se alimentar durante a sua jornada de trabalho. Outro ponto importantíssimo a gente destacar aqui no ticket de refeição é com relação ao desconto. A legislação prevê que o desconto pode ser de 20% da remuneração. Então, se não tiver tratativa nenhuma, o empregador vai poder descontar no seu contra-cheque 20% do valor do ticket de refeição. Na convenção coletiva dos vigilantes, esse desconto é de 10%. Por quê? Porque nós tivemos muita luta, muita briga, e aí conseguimos um desconto menor para você da categoria dos vigilantes, e aí você recebe um ticket com um desconto um pouquinho menor, ou seja, você recebe um pouquinho mais. Hoje o ticket do vigilante está em R$ 21,98, já com esse desconto de 10%, e lembrando, é só no dia que você efetivamente trabalhar. Então, você trabalha o mês e ao final do mês apura-se os dias que você trabalhou e aí você vai receber o ticket de refeição, ok? Sempre importante, pessoal, lembrar que quando tiver qualquer dúvida referente ao ticket de refeição, ou até mesmo qualquer outra cláusula da convenção, procure o departamento jurídico do sindicato ou procure aqui o próprio sindicato, por meio dos diretores, que nós vamos sanar todas as dúvidas de vocês para ninguém ficar aí boiando, para ninguém ficar por fora do que está acontecendo na vida dos vigilantes. Isso no nosso quadro Conhecendo a CCT, vamos falar um pouquinho do Vale Transporte. Pessoal, é o seguinte, quem está na ativa aí, trabalhador de todas as categorias, sabe que tem direito a receber do empregador o Vale Transporte. E o Vale Transporte nada mais é que um subsídio para o trabalhador fazer o deslocamento dele, casa, trabalho em casa. Então, gente, esse é o primeiro ponto. O Vale Transporte só deve ser utilizado nesse tipo de trajeto, que é no deslocamento da sua casa para o seu trabalho e do seu trabalho para a sua casa. Você não pode fazer uso diverso desse benefício. Por exemplo, você não pode usar o seu Vale Transporte para ir para a faculdade, para ir para a escola, para ir no cinema, entendeu? Para ir no Mineirão ver jogo do Galo. Não pode. Então, o Vale Transporte é só para o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. E como que funciona o Vale Transporte? Quando você vai ser admitido ali, o seu empregador vai te dar ali a opção. Você quer requerer o Vale Transporte ou não? Se você quiser fazer uso do benefício, você vai marcar ali que você deseja. Geralmente as empresas vêm com formulários em pronto. Você vai colocar ali qual é a linha de ônibus que você utiliza. E aí você vai ter ali o Vale Transporte para suprir aquele deslocamento. Então vamos supor que você pegue 2 ônibus, um para ir e um para voltar. Você vai fazer esse requerimento lá e vai receber o Vale Transporte para suprir esse transporte aí, Agora, se você vai para o trabalho de carro, de moto, de bicicleta, a pé, não tem direito ao Vale Transporte. O Vale Transporte é só para quem usa o transporte público, E ele é feito ali naquele crédito ou no cartão BH Bus ou no cartão Ótimo para quem é aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Vale Transporte pode ser pago em dinheiro? É um questionamento que a gente recebe aqui de muitos trabalhadores. O que acontece, gente? De forma geral, o Vale Transporte não pode ser pago em dinheiro. O Vale Transporte tem que ser, como eu disse, nessas modalidades dos cartões. No interior do estado, a convenção coletiva prevê que pode ser
feito o pagamento por meio de dinheiro. Por quê? Porque no interior é mais difícil ter esse atendimento de transporte público em todas as localidades onde o trabalhador vai prestar o serviço. Então, para quem é do interior, o pagamento pode ser feito ali por meio de dinheiro, né, em cash. E aí a empresa vai pegar e vai te dar o dinheiro ali. O que acontece? Esse dinheiro vai entrar na sua remuneração para calcular seu 13º, férias, depósito de fundo de garantia, aviso prévio lá na frente numa futura rescisão de contrato? Não, gente. O que você receber de vale transporte em dinheiro não é utilizado como base de cálculo para pagamento dos outros benefícios e verbas que você tem para receber aí do seu empregador. Outro ponto, o vale transporte, gente, ele vai ter um desconto, né? Acho que todo mundo aí sabe disso. O desconto é de 6% sobre o salário base. Então, você vai ter um desconto ali de 6% do salário base, o que superar isso aí, né, a empresa que vai ter que suportar esse custo aí do próprio bolso dela. Gente, acho que basicamente, né, a respeito do vale transporte aqui é isso. Agora, uma coisa que todo mundo tem que ficar muito atento é o seguinte. Vamos supor que você entrou na empresa e você estava no setor pertinho da sua casa e ia a pé. Aí, de repente, a empresa perdeu aquele contrato ali, ou precisou fazer um remanejamento e vai te mandar para um lugar que fica distante da sua residência. E aí você vai precisar usar um meio de transporte diferente para poder ir trabalhar. Você vai poder pedir o vale transporte? Vai, né? Só que aí o que acontece? Você tem que pedir por escrito. Vai ter que ir lá na empresa, preencher aquele documento de novo e, importantíssimo, ficar com uma cópia assinada pela empresa de que você fez esse requerimento. Ou então, faz o requerimento por e-mail, faz o requerimento pelo WhatsApp, mas sempre registre que você está fazendo o pedido do vale transporte, porque se a empresa te negar isso, você vai poder depois conseguir, ou seja, na justiça ou de alguma outra forma, requerer aí o pagamento de uma indenização por não ter recebido o vale transporte. Da mesma forma, se você, por exemplo, usava um ônibus só e passou a precisar de 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Também pode requerer essa diferença, mas da mesma forma, por escrito, mandando lá por e-mail, mandando no WhatsApp, sempre para poder deixar registrado, gente. A gente tem muito processo aqui que o vigilante, precisei mudar de ônibus, aí agora eu pego 2, a empresa só quer me dar 1, e aí quando vai entrar na justiça não tem comprovação de que fez o requerimento do vale transporte, infelizmente não vai ganhar. Então, gente, fique esperto com relação a isso. Tudo que você for fazer com o seu empregador tem que ser documentado, porque a empresa, pelo lado dela, tudo que ela vai te entregar, que ela vai requerer de você, ela faz por escrito. Por quê? Porque ela quer se resguardar. Então, gente, da mesma forma você. O contrato é uma via de mão dupla. Então, tudo que você for pedir, né, for fazer requerimento junto ao seu empregador, também faça por escrito, né, para ficar formalizado ali e para você ter como comprovar que você fez isso. Beleza? Então, turma, basicamente era isso aqui, né? Vale transporte é um negócio muito tranquilo, mas se você tiver algum tipo de dúvida, pode fazer contato aqui com o jurídico, fazer contato aqui com a diretoria do sindicato, que nós estamos à disposição para poder sanar qualquer dúvida sua a esse respeito. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui da convenção coletiva sobre a cláusula 18ª, que é do plano odontológico. Então, gente, é o seguinte, essa é uma cláusula bem simples, ela segue mais ou menos a mesma regra da cláusula do plano de saúde. O que é? O trabalhador, né, que ele tem o direito a um plano odontológico, e esse plano odontológico é sem custo nenhum para o empregado, né? Quem tem que arcar com a mensalidade do plano é a empresa. O vigilante ele vai ter custo aqui só se ele for incluir no plano dele, aqui no plano odontológico, os dependentes, né? Esposa, filhos. Então, aí nesse caso, o vigilante vai ter que pagar aí a mensalidade do dependente dele. Outra coisa que a gente precisa salientar aqui é a questão da operadora do plano odontológico. A operadora, gente, tem que ser a operadora que o sindicato aqui indicou, que a gente faz aí uma busca da empresa que vai atender melhor a categoria. E a empresa que, né, o sindicato indicou nesse ano aí para poder ofertar esse plano aos trabalhadores é a Interodonto.
Infelizmente tem empresa aí que ainda está com o plano odontológico com outra operadora, né? Tem uma cobertura inferior a essa da Interodonto, né? Não tem a mesma qualidade. Então é importante o vigilante ficar atento a isso aí. Se o plano dele odontológico não for esse da Interodonto, ele tem que fazer o comunicado aqui com o sindicato para a gente poder tomar as medidas aqui cabíveis para poder regularizar isso. E também ficar sempre atento aos descontos que vem no contra-cheque, né? Se o desconto que está vindo ali é só referente mesmo aos dependentes. Se você não incluiu nenhum dependente, não tem que ter desconto nenhum no seu contra-cheque referente ao plano odontológico. Então, gente, o plano odontológico é uma cláusula bem simples, mas que é importante, né? Porque a saúde bucal aí é tão importante quanto o restante da saúde do nosso corpo. Então nós temos que tratar dos dentes aí com cuidado, com bastante zelo. Pessoal, hoje a gente separou para vocês aqui uma cláusula da convenção que assim, é recente, né? Vem aí da última negociação para cá e que é sobre a assistência funeral. É uma cláusula que ninguém quer usar, mas que nós aqui, né, assessorando o sindicato e a diretoria do sindicato, entendemos que é uma cláusula extremamente importante porque ela vai, né, trazer aqui um pouco de refresco, né, e de ajuda para um momento muito difícil da vida, que é quando a gente, né, perde um ente querido. Então, a cláusula prevê, né, a obrigação das empresas de contratarem um plano de assistência funeral, né, no caso de morte do vigilante, né, no caso de morte do empregado. Essa assistência funeral é sem ônus nenhum para o empregado, então não pode descontar nada, né, na remuneração dele, e vai ter uma cobertura aí de 1,5 piso do vigilante patrimonial, dá mais ou menos hoje R$ 3.200. Então esse valor, gente, em caso de morte, né, do vigilante, vai ser revertido para assistência ali na hora do funeral. É bom especificar, gente, que esse plano aqui não é estendido aos dependentes, né? É só para o próprio trabalhador, né? Para o vigilante. Então, é importante contar para a família, né? Explicar isso aqui para os seus familiares, porque no caso aí de um infortúnio dessa magnitude, eles já vão saber que tem esse benefício aqui para recorrer nessa hora. Então é sempre colocar, gente, a família a par de todos os direitos que vocês têm, até mesmo para que elas possam procurar aqui o sindicato num momento difícil para a gente poder dar essa ajuda aqui e auxiliar no recebimento desse tipo de benefício. Vamos falar um pouquinho da cláusula referente ao deslocamento. Gente, essa cláusula aqui, embora ela tenha nome de deslocamento, ela prevê algumas outras questões que vão além do deslocamento propriamente do empregado. Diferente da questão do vale transporte, que é aquele deslocamento do dia a dia, casa-trabalho, trabalho-casa, a questão desse deslocamento aqui vai ser para os casos em que o vigilante precise sair da sua cidade para prestar serviços em uma cidade diferente. Por exemplo, você aí foi contratado na cidade de Ouro Preto e vai ter que prestar serviços lá em Lafayette ou numa cidade um pouco mais longe, ou uma questão assim, você foi contratado numa cidade e vai ter que ir trabalhar em outra para poder cobrir férias de um colega, para poder cobrir uma falta, um período de atestado médico, um afastamento daquele colega seu ali. A empresa vai ter que arcar com o seu deslocamento da sua cidade para a cidade onde você está indo trabalhar, e além desse deslocamento, ela vai ter que arcar com a sua estadia e alimentação, né? No caso que não seja aquele deslocamento que você vai e volte no mesmo dia, né? Se você precisar pernoitar ou ficar pelo tempo que for, 1 mês, 2 meses, o custeio do seu deslocamento, estadia e alimentação é de inteira responsabilidade do seu empregador. Então a empresa ela tem que pagar lá toda essa estadia do vigilante enquanto ele estiver substituindo o colega em outra cidade. Da mesma forma vai ser se, por exemplo, a empresa te exigir fazer um curso aqui em Belo Horizonte e você é do interior, a empresa vai ter que pagar o seu deslocamento para cá. Se você, por exemplo, vai vir aqui para BH, para o sindicato, foi dispensado, vai fazer a sua rescisão de contrato, a empresa também tem que pagar o deslocamento aqui para Belo Horizonte para você poder fazer a sua rescisão contratual
aqui no sindicato. Então, gente, essa cláusula é muito importante, né? A gente sabe aí que tem casos de empresas que, abusando do poder delas aí, obrigam o vigilante a se deslocar de uma cidade para outra, né? Você é contratado em uma e vai prestar serviço lá em outra cidade, aí você tem que arcar com estadia, alimentação e transporte do próprio bolso. Isso está errado. Então, se você está vivenciando isso aí e quiser ajuizar uma ação, você pode. Então, você pode aguardar aí, né, o término do seu contrato com a empresa e, dentro dos prazos prescricionais que existem na lei, depois cobrar aí judicialmente essa estadia, alimentação e deslocamento que você arcou do próprio bolso, sendo que a responsabilidade é do seu empregador. Então, gente, vamos ficar atento nessa questão aí do deslocamento, né? Principalmente com relação à estadia e à alimentação, que é o que pesa mais no bolso do trabalhador. Vamos falar de duas cláusulas que são aqui pequenininhas, mas que são importantes, né? Não tem nada aqui na convenção que seja irrelevante. O primeiro ponto, gente, é a cláusula 23ª, que trata da cópia do contrato de trabalho. O que é isso? Quando você vai ser contratado pela empresa, ela vai fazer o registro ali na sua carteira de trabalho. Antigamente tudo era feito pela CTPS, que era aquela carteirinha de trabalho física, né? Ali anotava qual era o seu salário, qual era o nome da empresa, talvez ali o horário de trabalho, algumas informações básicas do contrato. Agora tudo vai para a carteira digital, né, em 99% das empresas, e lá na carteira digital eles vão lançar algumas informações do seu contrato, que é exatamente isso, né? Horário, salário, esse tipo de coisa. No entanto, gente, geralmente as empresas fazem, né, um contrato de trabalho escrito, né, um documento mesmo, para o trabalhador assinar. E ali vai estar disposto um monte de cláusula que vai ali reger o seu contrato de trabalho. Então ali vai ter questão referente ao seu salário, o seu horário de trabalho, muito provavelmente o local onde você vai prestar serviço, seja o setor ou seja a cidade, possibilidade de transferir de horário ou não, de transferir de cidade ou não. Então ali vão ter várias regras, né, do seu contrato de trabalho. E aí a convenção prevê que você tem direito a receber uma cópia desse contrato. E aí, gente, é importante mesmo pegar essa cópia do contrato e guardar. Porque se porventura a empresa descumprir alguma daquelas cláusulas ali do contrato, você tem o contrato em mãos, fica mais fácil para poder discutir isso, seja administrativamente ou até mesmo num eventual processo judicial. Então, tem que exigir, quando você assina o contrato de trabalho ali, sendo admitido, uma cópia daquele contrato para você guardar ali junto dos seus documentos pessoais referentes, né, àquela empresa. Outra cláusula, pessoal, que nós vamos falar aqui é a 24ª, que é referente à carta de apresentação, diferente do contrato de trabalho. Essa aqui é no final do contrato, né? Embora já esteja ali previsto lá na cláusula referente à rescisão, que a empresa vai ter que trazer essa carta de apresentação e te entregar aqui. O que ela é? É uma carta que vai dizer ali que você trabalhou naquela empresa, que você não tem nada que te desabone, né? que deponha contra a sua conduta, dizendo que você foi um bom empregado naquele período que você prestou serviço ali. Tem muita empresa, gente, que exige essa carta para poder te admitir ali. Não, quero uma referência, né, daquele empregado, quero uma referência sua do seu antigo empregador, para a gente poder saber se você é um bom funcionário ou não. Então, gente, a convenção prevê isso aqui. Quando você for encerrar o seu contrato, você pode pedir ali à empresa para te entregar uma carta de apresentação, para você, quando for entregar o seu currículo numa nova empresa, apresentar aquela cartinha ali como um documento que comprove a sua condição de bom funcionário. Estou falando da cláusula 27ª, fala sobre o tritídio. O que é isso? Pessoal, é o seguinte: quando a empresa dispensa o trabalhador, o empregado, no prazo de 30 dias que antecede a data base da categoria, o que é isso? É a data em que vai encerrar uma convenção coletiva e iniciar uma nova convenção. No nosso caso, a data base é 1º de janeiro. Então, o vigilante que é dispensado da empresa com 30 dias que antecede o dia 1º de janeiro,
tem direito ali a uma multa que equivale ali a um salário do trabalhador. Para que tem essa multa? Para evitar que as empresas façam demissões, né, de empregados antes de que venha vigorar um novo salário, né, um novo reajuste salarial, e assim aquele empregado tem um prejuízo financeiro com relação ao reajuste que ele eventualmente vai ter lá na frente com a nova convenção. Então, a lei, né, prevê essa multa para que as empresas, caso queiram dispensar o empregado, elas tenham ciência que elas vão ter que pagar para ele uma multa, né? E aí ela vai ficar ali, ó, pô, não vou dispensar agora porque eu vou ter a multa, senão eu vou ter que pagar o reajuste lá na frente. Então, gente, basicamente a multa é para isso. O que a convenção coletiva trouxe aqui, né, há alguns anos, essa questão do trintígio? Se porventura, né, o aviso prévio, ainda que proporcional indenizado ali do trabalhador, caia nesse período do trintígio, né, desses 30 dias ali, que é o mês de dezembro, a empresa vai ficar desobrigada de pagar essa multa, ela não vai ter que pagar essa multa, caso, né, o empregado ele tenha sido dispensado ali por força de uma perda de contrato, né, com o tomador de serviço, e caso a empresa que assumiu o contrato tenha admitido esse empregado. É o que acontece lá na cláusula 22ª, né? Você sai de uma empresa e entra na outra automaticamente, porque encerrou um contrato de licitação ou encerrou um contrato particular, o tomador rescindiu com a empresa que você trabalhava e você foi admitido pela nova empresa. Nesse caso, gente, não tem a multa, por quê? Porque o empregado não vai ter prejuízo, né? Lá em 1º de janeiro, quando estiver vigindo ali a nova convenção coletiva, o empregado vai receber todos os salários e benefícios com o reajuste que for negociado com os patrões ou que for deferido pela justiça num eventual dissídio coletivo. Então, essa multa ela ficou desobrigada justamente para poder viabilizar essa garantia de emprego juntamente com a 22ª. Então, aqui o empregado ele vai, né, poder permanecer no tomador pela nova empresa que assumir, e a empresa que vai estar dispensando ali por força contratual e por força da convenção vai ficar desobrigada dessa multa, porque ela perde a razão de existir quando o empregado vai conseguir receber salários e benefícios devidamente reajustados pela nova convenção coletiva. Então, pessoal, qualquer dúvida que tiver sobre essa cláusula, ela é um pouquinho complexa, porque ela envolve tanto legislação quanto duas cláusulas aqui da nossa convenção. Se tiver dúvida, procure aqui o jurídico, procure o diretor do sindicato, que aqui a gente vai poder te explicar de forma detalhada como que isso aqui funciona, ok? Pessoal, essa cláusula aqui é uma cláusula que fala de novas tecnologias, né? E aqui é basicamente uma situação que prevê a obrigatoriedade das empresas, no caso de avanço de novas tecnologias, né, como a gente já teve aí para trás, questão da vigilância eletrônica, ou até mesmo de algumas coisas novas que venham a ser inseridas no mercado, né, da vigilância, as empresas ficam obrigadas a garantir a atualização dos empregados, né, para que eles possam se adequar a essas novas tecnologias e permanecerem na ativa ali no mercado de trabalho, né, sem precisar ser substituído integralmente por uma coisa nova que vem aí. Então, aquela questão de que veio na vigilância eletrônica, né, de redução de postos, a empresa teria que readaptar ali alguns trabalhadores para que eles pudessem, né, continuar trabalhando e continuar exercendo a atividade profissional no ramo da vigilância, seja ali passando daquela vigilância ostensiva para aquela questão quase que administrativa ali de ficar cuidando de um CFTV, esse tipo de coisa. Agora, pessoal, nós estamos aí vivenciando a questão, né, da inteligência artificial que está chegando, também aí questão relacionada a novas tecnologias na questão do cartão de ponto, que também tem sido um problema aí com as empresas, que elas têm tentado usar essa cláusula aqui para poder obrigar os trabalhadores a adquirirem equipamentos baseado na cláusula. Não é bem assim, né? Então, gente, isso aqui basicamente é garantir uma proteção ao empregado no caso de novas tecnologias. Então, vindo aí a inteligência artificial, questão de reconhecimento facial, que agora essas câmeras fazem,
tudo que possa reduzir o número de postos de trabalho do vigilante, essa cláusula está aqui para poder proteger, para poder fazer com que as empresas, né, consigam readaptar o trabalhador para que ele possa continuar trabalhando ali sem perder o emprego dele para a tecnologia. Então, gente, isso aqui é importantíssimo. Nós vamos ter que ficar aí atento, né, ao que vai vir aí de agora em diante com relação às novas tecnologias que estão sendo implantadas no ramo da vigilância, para que o empregado, né, para que o trabalhador não seja excluído, né, para que não acabe com a atividade do vigilante, né, propriamente dito ali nos postos de trabalho, né, para que a mecanização não tire o ser humano, né, da atividade profissional. Então, gente, essa cláusula aqui é uma medida de protetiva, né, para tentar proteger o trabalhador e também para ver se, né, consegue ali fazer com que ele possa, né, se especializar, né, para poder estar disposto aí a assumir novas atribuições que a tecnologia vai exigir. Vou falar de duas cláusulas que estão estritamente ligadas à segurança dos trabalhadores ali na execução da atividade profissional da vigilância. Primeira cláusula, pessoal, é referente à revisão de armas e munições, né? O vigilante aí precisa trabalhar armado e para que ele tenha ali, né, um equipamento sempre ali à disposição, né, para caso seja necessário fazer o uso do armamento, ele tem que estar, como se diz ali, a ponto de bala, né? Então, é obrigação das empresas fazer uma revisão periódica das armas, né? Levar para o armeiro, conferir para ver se o mecanismo está funcionando perfeitamente, fazer aquelas lubrificações que têm que ser feitas e também substituir as munições, né? Porque elas têm prazo de validade. E aí a convenção obriga as empresas a fazer isso dentro de uma periodicidade para poder, né, caso ali o vigilante precise utilizar do armamento no horário de trabalho dele, ele não seja deixado na mão. Então, gente, isso aí está previsto na convenção, a empresa tem que cumprir isso para poder garantir ali a segurança do vigilante. Outro ponto referente também à segurança do trabalhador é a cláusula 31ª, que é referente à segurança, né? Os planos de segurança. O que é isso, pessoal? O vigilante, ele trabalha muitas vezes ali em locais abertos, né? São lotes que estão sem nenhuma proteção física, ou até mesmo ali um banco 24 horas que está dentro de um outro tipo de estabelecimento. Então, os tomadores de serviço têm obrigação de criar ali uma infraestrutura para que o vigilante possa desempenhar a atividade profissional dele. E a empresa, no caso a empresa de vigilância, tem obrigação de cobrar do tomador de serviço esse tipo de infraestrutura. Então, vamos supor ali um vigilante que trabalha numa mineradora, né? A gente vê muito aí essas fazendas aí que são de propriedade mineradora, que o vigilante tem que ficar ali fazendo ronda, ou mesmo no metrô aqui de Belo Horizonte, ou em algum lote que seja maior de uma indústria. A empresa de vigilância tem que cobrar do tomador a criação ali de uma cabine, né, um lugar para o vigilante poder ficar protegido das intempéries, de chuva, de sol, lugar para ele poder fazer a refeição, lugar para ele poder, né, fazer as necessidades fisiológicas, ele tem que ter um banheiro e até mesmo um sistema de segurança para que, caso seja necessário, o vigilante possa contactar com a polícia militar. Então, gente, isso aí é tudo obrigação do tomador de serviço, mas que cabe à empresa de vigilância cobrar do tomador a implantação desse sistema de segurança. Então, gente, se você trabalha em algum lugar que tem essas características, né, não é um lugar ali, por exemplo, não é uma agência bancária, não é um prédio de um órgão público, é um lugar, né, mais ermo assim, você tem que cobrar do seu empregador esse tipo de situação. Você não pode ficar ao relento, tem que ter um lugar para você fazer as refeições, um banheiro e até mesmo um lugar para você poder contactar com a base ou com a polícia militar em caso de necessidade. Então, gente, a convenção prevê isso aí e é obrigação do vigilante ficar atento com relação a isso para poder cobrar do empregador essa questão de segurança. E hoje nós vamos falar um pouco aqui da cláusula 32ª, que é referente àquela garantia de emprego para o trabalhador que está prestes
a se aposentar. Então, pessoal, aqui é o seguinte, a convenção, né, de forma a proteger o trabalhador aí que está no final da carreira de vigilante ali, já está nos finalmente para poder se aposentar, garante uma estabilidade, entre aspas, aqui numa garantia de emprego por 15 meses contra dispensa imotivada para o trabalhador que ele comprovadamente esteja prestes a aposentar. Então, o que acontece? Você que está aí completando o seu período de aposentadoria, seja para especial ou seja para aposentadoria por tempo de contribuição, se você tiver aí com um período inferior a 15 meses, você vai ter que, quando der entrada no pedido da aposentadoria, 30 dias para poder notificar a empresa, você olha que eu já dei entrada no meu pedido de aposentadoria, estou com a minha contagem de tempo aqui e eu vou aposentar nesse período. Então a empresa não vai poder te mandar embora nesses 15 meses. Então você vai ter esse período ali para poder, né, concluir o pedido de a aposentadoria em si, né? Passado esses 15 meses, pessoal, se você não tiver conseguido concretizar essa aposentadoria, você vai perder essa garantia de emprego, porque ela é limitada a esses 15 meses. Da mesma forma, se você cometer uma falta grave dentro desses 15 meses, abandonar o emprego ou alguma outra coisa que motive uma dispensa por justa causa, você pode também ser demitido por justa causa. Então, é uma garantia de emprego, por isso que eu disse que aqui é uma estabilidade entre aspas, porque você não está livre de uma dispensa motivada. E também, caso você não se aposente nesse período, você vai perder a garantia ali, né? Ela vai se exaurir no tempo. Então, você tem os 15 meses exatos ali para poder conseguir essa aposentadoria, beleza? Então, pessoal, é isso. A sua obrigação é comunicar à empresa no prazo de 30 dias depois que você fez o pedido para aposentadoria, e aí você vai ter esses 15 meses de estabilidade. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos tratar de uma cláusula que vai refletir diretamente no exercício da profissão do vigilante, né? Infelizmente, gente, vocês estão aí no dia a dia, né, expostos a situações estressantes que pode gerar um tipo de conflito, seja com um meliante aí, né, um criminoso, ou até mesmo com uma pessoa do público em geral, no caso de uma agência bancária, pode gerar vários tipos de conflitos. E aí, gente, a CCT garante que, caso o vigilante venha responder qualquer tipo de processo criminal ou inquérito policial decorrente do exercício da profissão, teve que fazer um disparo de arma de fogo para poder dispersar, assim, talvez um invasor, ou teve que conter uma pessoa em algum lugar, seja num hospital, uma agência do INSS, numa agência bancária. Se você precisar fazer uso da força e for responder um processo criminal, a empresa é obrigada a te dar uma assessoria jurídica. O que é isso? Ela vai ter que disponibilizar um advogado criminalista para acompanhar o seu processo. Então, gente, nos casos, né, em que você tem aí que fazer uso da força no exercício da profissão, e é estritamente no exercício da profissão, não vamos confundir, se você tiver qualquer rusga aí com um colega de trabalho ou com um membro lá do setor que não tenha relação com o seu exercício da profissão de vigilante, a convenção não vai te proteger nesse caso não. Aí o BO, como se diz, o BO é todo seu. Então, vamos ficar atento a isso aí. Se precisar da ajuda do sindicato, embora a gente não tenha advogado criminalista aqui, a gente também está à disposição para poder ajudar no que for necessário, beleza? Então, gente, é isso. Teve qualquer problema no exercício da profissão, vai ter inquérito policial ou processo criminal, a obrigação é da empresa de arcar com esse advogado sem custo para você. Hoje nós vamos aqui tratar de uma questão da convenção coletiva que é muito importante, que é referente à nossa jornada de trabalho. Pessoal, aqui a convenção ela vai disciplinar algumas jornadas de trabalho, como a cláusula é muito grande, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, e na semana que vem a gente vai voltar para poder concluir o assunto. Gente, é o seguinte, primeiro ponto, a convenção prevê que a jornada de trabalho do vigilante, em regra, vai ser aquela jornada de trabalho que está prevista na legislação, que é a jornada de 44 horas semanais, né? Que é quando o trabalhador trabalha ali de segunda a sexta
8 horas por dia e no sábado trabalha 4 horas, né? Isso aí na vigilância a gente sabe que é algo um pouco raro, porque geralmente o vigilante ele trabalha mesmo ali 12 por 36, né, que é outra jornada que nós vamos falar, mas essa jornada de 8 horas ela está prevista. E geralmente o que é isso? É o vigilante que trabalha ali numa agência bancária, num órgão público, onde vai necessitar do vigilante somente no horário de expediente, né, no horário normal. E o que acontece, gente? Nessa jornada, muitas vezes, como o local de trabalho não vai funcionar no sábado e domingo, não vai ter um vigilante ali no sábado e domingo, o trabalhador ele pode ter a sua jornada elastecida, né, prorrogada de segunda a sexta-feira. Então, o cara vai trabalhar ali de segunda a sexta um pouquinho a mais para não precisar trabalhar no sábado e domingo, né? Aquelas 4 horas que ele teria que trabalhar ali no sábado, ele não vai precisar. Então, em regra, a jornada é essa, 44 horas semanais. Se o trabalhador não trabalhar, né, mais de 5 dias na semana, vai poder ser um pouquinho maior do que 8 horas, mas sempre respeitadas as 44 horas da semana. Outra jornada que está prevista na convenção é a jornada 12 por 36. Essa aí a turma da vigilância está careca de saber como é que funciona, né? Aquela que o trabalhador faz 12 horas e tem 36 de descanso. Gente, sempre que houver qualquer uma dessas jornadas, o trabalhador vai ter ali um intervalo de 1 hora para repouso e alimentação. Então, vamos lá, naquela jornada de 8 horas, como que é? Vai trabalhar 8 horas efetivamente e vai ter 1 hora de intervalo. Então, acaba que o trabalhador vai ficar ali 9 horas no estabelecimento da empresa. Na 12 por 36 é diferente, né? Você não vai ficar 13 horas lá. Você vai trabalhar 12 horas e o intervalo de 1 hora para repouso e alimentação vai estar dentro daquelas 12 horas ali. Então, sempre vai ter que ter esse intervalo. Ah, mas e se o setor lá não tem como, não tem rendimento, não tem como fazer o revezamento, não manda lá o cobertura para o intervalo? Se a empresa não te concede essa hora de intervalo, seja ali na jornada de 8 horas ou na de 12 por 36, ela vai ter que te indenizar esse período que você ali está trabalhando, que devia ser seu descanso, e com 60%, que é o adicional que está previsto na convenção, que é maior do que o que está previsto na lei, né? Então aqui, o vigilante que não gozar do intervalo entre a jornada vai ter sempre ali o pagamento disso como hora extra com 60% de acréscimo. Por fim, pessoal, para poder matar essa questão da jornada que está prevista na convenção, tem uma questão que pode ser aplicada uma jornada de 8 horas, né, em turnos ininterruptos de revezamento. O que é isso? O trabalhador trabalha 8, vem outro, trabalha mais outro, vem outro, trabalha mais 8 horas. Nesses turnos ininterruptos, né, diferente daquele 12 por 36, a pessoa vai trabalhar ali 8 horas, um rendendo o outro, mas só pode ser feito em casos esporádicos, né? Tem que ser algo ali pré-determinado, algo que não vai ser regra, né? Vai ter ali, eventualmente, um determinado local precisou de vigilante nesse sistema de turno ininterrupto, vai poder alocar ali 3 vigilantes para fazer essa jornada das 24 horas nesse turno ininterrupto, mas não pode ser regra. Fora isso que eu falei aqui, gente, nós vamos ter que, né, entrar em outras cláusulas da convenção referente a vigilante de evento, vigilante de cobertura, isso aí nós vamos tratar depois. Semana passada nós falamos um pouquinho aí de cada tipo de jornada, hoje nós vamos falar um pouquinho da questão da 12 por 36, né, dar uma esmiuçada aqui naquela questão das dobras, compensação, pagamento, como que isso vai funcionar. Então, pessoal, é o seguinte, a jornada 12 por 36, igual a gente já falou aqui na semana passada, todo mundo conhece, trabalha 12 horas, folga 36. Só que, né, de um tempo para cá, a gente colocou aqui na convenção coletiva a questão de que o trabalho do vigilante, né, aquela dobra que a empresa pede para você fazer, né, que é aquele trabalho seu no dia de folga, né, você trabalhar 12 horas num dia e amanhã você trabalhar 12 horas novamente, isso foi regulamentado aqui na convenção, uma coisa que já acontecia na prática, nós conseguimos regulamentar aqui. E como que funciona isso? Você pode fazer até 5 dobras desse tipo dentro do mês. Essas dobras não podem de forma alguma ser consecutivas,
né? Então você pode fazer uma dobra aqui hoje, vai ter que ter mais uma folga ali para frente, depois dobrar de novo. E sempre vai ter que ter o intervalo de 11 horas entre uma jornada e a outra. Então, se você tem jornada diurna, né, trabalha aqui de 7 às 19 e vai dobrar amanhã, você só vai poder dobrar, né, amanhã às 7 horas da manhã de novo. Então, de 7 às 19. Você não vai poder iniciar a dobra às 6 da manhã ou às 5 da manhã, por exemplo. Então, essa dobra sua tem que ser às 7 da manhã do dia seguinte. E aí, pessoal, como é que fica essa questão de 5 dobras dentro do mês? A empresa pode compensar uma dobra, apenas uma. As demais tem que pagar como hora extra com adicional de 60%. E, pessoal, como que é essa compensação, né? É uma compensação assim, eu fiz aqui, uma empresa vai compensar daqui 2 meses, daqui 1 mês? Não, não é assim. A compensação tem que ser feita nas próximas 2 semanas. Então, se eu dobrei hoje, aqui, terça-feira, a empresa vai ter 2 semanas para poder compensar essa dobra que eu fiz, me dando uma folga de 12 horas, né? Um plantão de folga. Se passar dessas 2 semanas, aí vai ter que pagar, não tem compensação. A empresa perdeu a oportunidade de fazer a compensação, vai ter que pagar aquilo como hora extra. Essa compensação, gente, se aplica a toda e qualquer hora extra que o empregado fizer, mesmo não sendo de jornada de 12 horas. Então, vamos supor, você que tem jornada de 8 horas diárias, né? Trabalha num banco, trabalha num outro setor que não é 12 por 36. Você fez ali 1 hora extra, em determinado dia. A empresa vai ter 2 semanas contadas do dia que você fez aquela hora extra para poder te dar uma compensação daquela hora, reduzir a sua jornada em 1 hora ali para poder te compensar. Se não compensar, dentro de 2 semanas, tem que fazer o pagamento com o adicional de 60%, que é o que está aqui na convenção. Então, pessoal, é dessa forma, né? A compensação ela tem que ser nas próximas 2 semanas. Se não compensar, tem que pagar a hora extra com 60%. E a questão da 12 por 36 das dobras é aquilo que eu acabei de explicar aqui. Pode fazer 5, não pode ser consecutiva, tem que ter um intervalo de 11 horas entre um dia trabalhado e o outro, e o pagamento de 4 dobras, com uma podendo ser compensada nas próximas 2 semanas. Hoje nós temos uma cláusula da convenção, gente, especial aqui, que é referente à folga semanal aos domingos. Né? Nós sabemos aí que tem setores, né, tem postos de trabalho em que tem que ter o vigilante ali de segunda a segunda, né? Não tem aquele intervalo ali sem prestação de serviço. E aí a convenção garante, né, que o vigilante tem direito a ter pelo menos um domingo de folga no mês. Então, se ali dentro de um sistema de revezamento a empresa não conseguir fazer com que o vigilante folgue pelo menos um domingo no mês, esse domingo, né, o último domingo daquele mês, vai ter que ser pago como horas extras, né? Vai ter que pagar ele como se fosse um trabalho em feriado. Então, se você trabalha aos domingos, você precisa ter pelo menos uma folga ao domingo. Para quê? Para poder ter ali o convívio social, o convívio familiar preservado, né? Para você aí não ficar tão longe da sua família e dos seus amigos. Então, para isso que a convenção garante essa folga aos domingos pelo menos uma vez por mês. Vamos falar justamente da cláusula convencional que trata do dia do vigilante, né? Ela traz aqui a informação, né, de que o dia 20 de junho é o dia de comemoração do dia do vigilante e, portanto, é feriado para a categoria. Então, gente, você aí, vigilante, que está trabalhando ou trabalhou no dia de hoje, aí, no dia 20, esse dia você vai receber ele como se feriado fosse. Então, o vigilante que trabalha no dia do vigilante recebe esse valor em dobro. Só que, pessoal, nós temos aqui uma ressalva, né, que devemos fazer e informar vocês, que infelizmente esse pagamento em dobro, né, e de feriado, ele não se estende ao trabalhador, né, ao vigilante da jornada 12 por 36. Antigamente, né, até 2017, esse dia do vigilante era pago
em dobro para todos da categoria, inclusive o pessoal da jornada 12 por 36. Com a reforma trabalhista, o feriado trabalhado para quem labora em 12 por 36 não é mais pago em dobro, Passou-se a disciplinar essa jornada e os pagamentos de repouso semanal, feriado, tudo está incluído no valor do salário bruto. Então, gente, quem trabalha na jornada 12 por 36 não tem mais o trabalho em feriado remunerado em dobro. A gente tinha esse entendimento na jurisprudência, tínhamos uma súmula do TST que garantia o pagamento do feriado em dobro para quem trabalhava em 12 por 36, mas aí o nosso Congresso, aprovou a reforma trabalhista e aí você sabe, só trouxe prejuízo para os trabalhadores, e um deles é esse: quem trabalha jornada 12 por 36 não tem direito a receber o feriado em dobro. Então, gente, para quem trabalhou aí ou está trabalhando nesse dia de hoje em 12 por 36, infelizmente não vai ter o pagamento em dobro, mas não deixa assim de receber aí nosso reconhecimento e o nosso abraço pelo Dia do Vigilante. Então, gente, sintam-se aí todos abraçados e parabéns pelo Dia do Vigilante.